E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Você é muito bem-vindo aqui na nossa casa, aqui na Rede Super de Televisão. E também você que está no YouTube da Rede Super de Televisão, fique à vontade, seja bem-vindo. Esse aqui é o nosso podcast, o nosso Pode Crer, onde a gente vem para bater um papo, trocar uma ideia, te ouvir também. Você pode falar com a gente nos comentários aqui, você que está na internet. E hoje, gente, um podcast muito especial, mas muito especial mesmo. Sabe por quê? Porque eu tô com uma pessoa aqui que eu admiro demais o trabalho dela, desde quando começou, e sempre me chamou muita atenção, que é a Day Dias. Day, Banho Solidário. Sensacional Muito o projeto que obrigada. você tem, viu? Eu estou honrado de te receber aqui hoje Que para a gente bom, a bater honra esse é papo. minha. Seja muito bem-vinda. Muito Tá? obrigada. Ó, aqui tem café, tem pão de queijo e não é cenográfico. Vou Tá? saber. E você deu sorte também que, como hoje só você de entrevistado, só o último entrevistado pode comer, porque os da frente daí, né, tem que deixar aqui para poder ficar na cena. Ai, que Então privilégio. tá liberado pra gente, Vamos tá? lá. Fica à vontade. Muito obrigada. Querida, olha só. Eu amo o terceiro setor, Muito bom. amo todas essas coisas, né? O socorro ao próximo, né? Às vezes a gente pensa só na ajuda ao próximo, mas tem próximo que precisa de socorro, né? Não é só de ajuda. Sim. E uma coisa que sempre me chamou a atenção no banho solidário é porque quando a gente olha de longe, a gente pensa assim, ai gente, banho, o que vai mudar na vida da pessoa tomar um banho? Dali meia hora ela vai estar suja de novo. Sim. Só que só a gente que anda o dia inteiro na rua, de um lado para o outro, e cansa, e tem um outro compromisso depois, e passa em casa e toma um banho, a gente sabe o que é isso. É verdade. Né? É revigorante. Tomar um banho é igual você tomar um remédio, igual você tomar uma cafeína, um guaraná em pó. Você fica assim, você vira outra pessoa. Né? E então, quando a gente olha com essa visão mais próxima, se colocando no lugar do outro, a gente vê que o seu trabalho, ele representa um abraço, Sim. ele representa falar eu te amo, ele representa dizer assim para a pessoa, olha, eu me preocupo com você, porque eu montei uma estrutura aqui, eu parei tudo para que você pudesse tomar um banho. E aí eu quero te perguntar por que você teve essa ideia, por que você quis fazer isso? Pastor Fábio, isso que você falou faz todo sentido, porque a gente fala muito isso no projeto, né? O banho, ele é um resgate da dignidade. Não é simplesmente um banho pelo banho. A gente percebe que lá no projeto, depois que o usuário ele toma o banho, que ele consegue conversar com você de igual. Porque ele chega de cabeça baixa, mas ele sai de cabeça erguida. Então, a gente percebe o quanto o banho é importante. Como que eu comecei isso, né? Na verdade, eu venho de uma família que a gente sempre esteve presente nos trabalhos sociais. E eu conheci um grande amigo, o Tiago Guedes, pastor, inclusive, e ele tinha um projeto lá na Pedreira Padre Lopes, uma ONG fantástica que chamava Inconformados. E quando eu cheguei na Pedreira, ele estava com uma ideia de criar um processo de um banho para moradores de rua. E aí a gente conversou bastante e lá eu percebi que não era moradores de rua, eram usuários de crack que se tornaram moradores de rua. Então o processo era um pouco mais profundo do que simplesmente dar banho e sair andando nas ruas convidando as pessoas para dar banho. Era um trabalho mais voltado com a dependência química e seria um processo um pouco mais detalhado, porque não era simplesmente um banho. A gente precisava criar relacionamento com aquelas pessoas que, de uma certa forma, foi completamente excluída. A droga faz muito isso com as pessoas, leva a pessoa à falência no mais extremo que você possa imaginar. Então, a pessoa, quando está na pedreira, ela já perdeu o vínculo familiar, já perdeu o vínculo emregativo, já não tem mais relacionamento familiar porque a família cansou. Né? A sociedade também cansa de um usuário de crack. E quando ele chega na pedreira, ele chega disposto a finalizar a vida usando o crack. E a gente percebeu isso, né, com o tempo. A gente está lá desde 2016. Ali não tem mais nada de recreativo pro cara. Não, ali ele já está entregue mesmo. Ele passa, a gente brinca que, né, é 72 horas. Se tivesse, o cara tá ali em função de conseguir a droga. Então, é sempre esse processo. Por isso que a gente fala muito também, né? Ali não tem nenhum pobre coitado ali, né? Infelizmente, a droga está muito linkada à criminalidade. Então, o cara, para conseguir a droga, ele tem que ir para o crime, porque ele já perdeu todo um vínculo. Então, ele não consegue mais roubar dentro de casa porque ele já não tem mais casa.
Ele não consegue vender o bujão de gás da mãe porque ele já não está mais na casa da mãe. Então, ele está na rua. Então, ele está na rua, ele está disposto a fazer qualquer coisa em função do vício. A gente tem vários casos, né, de usuários que... até usuários que a gente coloca dentro da nossa casa, que são amigos, que têm passagem extensa aí pela polícia. Sim. Olha só, que interessante. Interessante. Sabe o que me chama muita atenção, né, nesse trabalho que você desenvolveu, que você fez? Eu até não tinha percebido antes que ele era especificamente para usuário de crack. Sim. Sempre foi, desde o início, ele começou com isso. E depois continuou, não? Vocês... Sim. A gente começou, logo quando eu falei, né, a gente chegou na Pedreira com um convite do Tiago, e a ideia era dar banho em moradores de rua. Só que como a gente está ali dentro, na cara do gol, a gente está na Cracolândia mesmo, né? Ali tá de frente para a Lagoinha, naquela rua principal, Araribá, é a Cracolândia de Belo Horizonte. Sim. E não adianta vir as pessoas falando que não é, porque ali é a Cracolândia. Você passa na Pedreira, você vê aquele muro do IAPI inteiro, tanto na Araribá quanto na Bonifácio, que é a rua que desce, inteiro de usuário de crack. Então, as pessoas estão ali em função do crack. E quando eu cheguei ali, em muita conversa, né, com o Tiago, a gente amadureceu a ideia. E aí foi a ideia que eu criei do banho solidário. Então, seria um projeto específico para usuário. Sim. E aí eu falei, olha, para criar um projeto aqui, a gente precisa ter parceria também com comunidades terapêuticas. Para onde que eu vou mandar esse usuário, caso ele queira sair do projeto? E foi uma coisa tão interessante, Fábio, que no primeiro mês do banho solidário, eu não me esqueço, foi outubro de 2016, a gente conseguiu tirar 11 pessoas da rua. E foi exclusivo, assim, depois dessa data, a gente nunca conseguiu tirar mais que 3 no mesmo dia. Mas nesse dia, 11 pessoas quiseram sair da rua. E o mais engraçado é que a gente não tinha para onde levar essas pessoas. Elas queriam sair da rua, mas a gente não tinha para onde levar. E aquilo me trouxe uma impotência muito grande e firmou a minha ideia. Eu preciso continuar esse projeto, mas eu preciso ter parceiros. E aí o Tiago começou a entrar e me ajudar com parcerias em clínicas e comunidades terapêuticas. Mas sempre foi um projeto voltado, exclusivo para usuários de crack. Não, fantástico, fantástico. E o que eu te falei, assim, o que me chama, né, que me chamava atenção nesse projeto, era ficar pensando, assim, na experiência que aquela pessoa que estava tomando um banho ali, ela estava vivendo. Que eu lembro que vocês arrecadavam roupas, então vocês faziam a pessoa que estava ali apta a participar do banho solidário, ela recebia roupas novas, né, higiene, produto de higiene pessoal. Ela tomava um banho mesmo, né? Como a pessoa que está em casa. É isso mesmo. Então, eu queria que você falasse essa experiência das pessoas. O que você já viu ali que te marcou? Tem todo um processo, só para vocês entenderem como é que funciona o banho, porque as pessoas param e pensam assim, né? Mas tem banho mesmo? Tem o chuveiro? Tem o banho, tem o chuveiro, tem as cabines. Vocês levavam era tipo um trailer, assim, não, um container? Não, o nosso é dentro de um galpão. Dentro de um galpão. A gente tem um galpão lá dentro da Pedreira, igual eu falei, na cara do gol mesmo. A gente está de frente para a Cracolândia. E nesse galpão, a gente criou cabines de chuveiro. Então, a gente construiu cabines de chuveiro para eles tomarem mesmo banho. E aí vocês conversavam com as pessoas ali na rua e convidavam elas para ir para o galpão. São vários. Hoje a gente tem várias lideranças, né? Tem um grupo de abordagem, que é o grupo que vai para a rua convidando os usuários para tomar um banho, tomar um café, bater um papo. Se está sentindo dor, a gente tem um remédio para te dar, vamos para lá conversar com a gente, sai daqui um pouquinho, daqui a pouco você volta. E a gente criava esse relacionamento na primeira liderança, que era o grupo de abordagem. Depois tem o grupo de atendimento. O grupo de atendimento ele é fechado só para pessoas na área da psicologia e assistência social, que é onde a gente vai criando o relacionamento com o usuário. Então, ele saiu da rua, da Pedreira, através do grupo de abordagem, chegou para o nosso grupo de atendimento. Então, no grupo de atendimento, a gente faz uma ficha mesmo, para entender a pessoa. Porque o problema, pastor, é muito individual. Não dá para eu tratar o problema que é todo mundo usuário, é todo mundo pobre, preto e favelado. E não é bem assim. Ali tem filho de empresário, ali tem médica, ali tem taxista, tem dentista, tem advogado. A gente tem pessoas de todas as classes sociais. A droga, ela não é limitada, como a gente escuta muito, a preto, pobre e favelado. Não é assim. A gente encontra pessoas de todas as classes sociais, de todas as cores, e que tem estudo, que não tem estudo. Então, assim, cada problema deve ser tratado de forma individualizada. Então, esse atendimento que a gente faz de forma individual é para tratar o usuário também de forma individual. Então, a gente conversa com ele, as meninas têm toda uma técnica,
para conversar e entender. Por que você está na rua? Há quanto tempo você está na rua? Como que eu posso te ajudar? Olha, normalmente a gente não tem vaga, mas hoje eu tenho uma vaga numa clínica. Você quer ir? Você quer ir? Ou você quer só participar da ação e voltar para a rua de novo? Então, é feito esse atendimento de forma individual e a gente coloca uma pulseirinha para identificar. Olha, esse, ele quer ir para uma clínica. Ah, não, esse só quer tomar um banho e depois voltar para a rua. Ah, não, esse quer voltar para casa, ele não mora no estado, ou ele não mora na cidade. Então, é feito toda uma triagem através desse atendimento para quando chegar no grupo de apoio, a gente já saber. Olha, esse cara está com a pulseirinha tal, então ele quer ir para uma clínica, então já vão fazer contato na clínica, ou então já vão tirar ele daqui logo. Talvez ele nem toma banho aqui, ele toma banho lá na clínica, porque a chance do cara desistir é muito grande. Então agora ele quer, daqui a pouco bate a abstinência, ele já não quer mais. Então a gente tem que aproveitar o momento. Então, assim, é todo um processo que a gente faz para chegar até o estágio final, que é tirar a pessoa da rua. Então, assim, histórias, nós temos várias, né? Mas eu entendo assim que com certeza é uma experiência para todo mundo que Sim. vai, né? Todo mundo que vai. Uhum. Mas eu fico imaginando assim que aquela pessoa que foi lá no banho solidário um dia e quando ela saiu assim já transformada, pensando assim, gente, Sim. quem que teria a ideia de parar? Porque às vezes a gente vê na rua, assim, eu tô te contando isso para tentar te explicar o seguinte. Às vezes a gente está na rua, uma pessoa te pede uma coisa e você não tem. Mas você para e fala assim com a pessoa, querido, olha, deixa eu te falar, eu não tenho agora, viu? Mas depois se eu tiver, se eu tiver aqui, eu vou te dar. Sim. Aí a pessoa às vezes fala assim, só de você ter falado comigo, eu já estou feliz, cara. Eu já estou satisfeito, obrigado, Deus te abençoe e tal. Né? Exatamente. Então, você via muito esse tipo de sentimento, assim, de alguém falar, gente, que é isso? Como assim? Vocês estão me levando a tomar um banho? Por que vocês estão se preocupando comigo? Você já viu alguma coisa que te marcou? Sim, a gente tem vários momentos que nos marcam, né, durante o processo do banho, mas teve um caso de uma mulher específica, porque também tem dois lados, né? Uma coisa é você tratar um usuário de crack homem, outra coisa é você tratar uma usuária de crack mulher. A mulher parece que ela expõe tudo que é de ruim, ela é mais agressiva, ela te ignora, ela te trata mal. E eu lembro que nesse dia chegou... Talvez até uma defesa delas, É uma né? defesa o tempo todo. Chegou uma mulher muito perturbada da cabeça, grosseira, tratando todo mundo mal. E eu lembro que o rapaz que foi na abordagem já me alertou. Falou, essa mulher ela tá meio estressada, então toma cuidado. Aí eu lembro que eu recebi ela e ela meio que grosseira. Ah, se não for para tomar banho agora, eu nem vou tomar, então vou embora e tal. Aí eu falei, calma, você vai tomar banho. A gente está com o espaço aqui, está no horário, você vai entrar, você vai tomar um banho. Mas você tem que fazer o descarte da sua roupa. E eu comecei a colocar regra para ela. Porque a gente tem regra, não é simplesmente Sim, eu vou lá, vou tomar banho. claro. Porque ali na pedreira a gente percebeu que tudo, pastor, vira moeda de troca. Então, se eu dou uma roupa nova e a pessoa não descarta a velha, ela vai vender a nova. Então, a gente tem que tomar todo o cuidado. Se eu dou uma escova de dente, a escova de dente vai virar pedra, ela vai vender a escova de dente. Então, a gente tem que tomar todo o cuidado. Eu comecei a conversar com ela. Falei, olha, vamos descartar essa roupa, vamos escolher uma roupa nova. E ela o tempo todo muito agressiva mesmo, estressando com todo mundo. Aí eu passei ela para outra para receber ela já foi grosseira com a outra. Enfim, muito agressiva o tempo inteiro. E ela nunca conseguia te olhar. Ela sempre agressiva e olhando para baixo. E eu lembro que rapidinho eu dei um jeito dela tomar o banho dela. E quando ela saiu do chuveiro, ela foi para o salão, né? Que a gente tem um salãozinho lá também. Ela penteou o cabelo. Ela estava limpa. Ela conseguiu acalmar e conversar comigo olhando no meu olho. E ela acalmou e virou outra mulher. Então, assim, a gente percebeu como que o banho mesmo, né? A higienização, o trabalho de ir lá, higienizar, tomar um banho, parece que tira aquele peso. E assim, a gente percebe isso várias vezes, né? De tirar aquele peso e a pessoa conseguir parar para pensar. E quando ela se olha no espelho, aí é chocante, assim, né? A pessoa já está há muito tempo sem se olhar no espelho. E ela já tem uma imagem dela, né? Assim, de fracasso, de destruição. Então, muitas das vezes, não, é o contrário. Ela tem a imagem que é antiga. Ela não tem a imagem que ela está na pior. Um usuário de crack, quando que ele vai olhar no espelho? Nunca. Tem até uma cena de uma novela que detalhou sobre a questão de uma usuária de crack, foi até interpretada por aquela atriz Grazi, e quando ela era uma modelo, acabou se viciando na cocaína e rapidinho foi para o crack,
a imagem que ela tinha era daquela modelo. Quando ela se olha no espelho, eu lembro que ela estava na Cracolândia de São Paulo, eles entraram para uma loja para assaltar a loja, para roubar, e ela olha no espelho, ela perdeu o assalto, porque ela começou a olhar no espelho e ela não se reconhecia. Aí ela olhava os dentes dela, tudo amarelo, aquele cabelo bagunçado, e aquilo é muito real, porque a gente vive isso na pedreira. Quantas vezes, assim, no Cantinho da Beleza, que é um setor específico que a gente tem só para a mulher, quando a mulher para olhar no espelho, é o momento que ela chora. É o momento que ela meu Deus do céu, onde eu tô? O que eu fiz com a minha vida? A gente já teve vários casos de mulheres que, né, estão na pedreira há muitos anos, 2, 3, 4, 10 anos. E assim, a pessoa que está na rua, a chance dela olhar no espelho é muito pequena. Para quê? Ela já não tem mais vaidade, ela já não tem mais vínculo com nada, não tem o porquê ela se olhar no espelho. Então, vários casos de colocar ela num cantinho da beleza, quando ela se olha no espelho, ela se depara com a realidade atual. E ela não acredita naquela realidade. Já teve casos de mulher lá na pedreira quebrar o espelho, de tão desesperador que foi ela se olhar no espelho. Só. Então, assim, é um encontro mesmo da realidade atual. Porque a imagem, tanto que tem uma médica, uma ginecologista, usuária de pedra lá na Cracolândia, que ela, o tempo todo ela fala que ela é médica. E ela acha ainda que ela é médica. Só que ela está na rua há 15 anos. Olha. Há 15 anos morando na rua. Ela não tem noção que ela não é médica mais, que hoje ela é uma usuária de crack, ela está na rua há mais de 10 anos. Então, assim, quando ela se depara com o espelho, que vem a realidade. Nossa, o que eu fiz com a minha vida? Há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, eu tinha uma profissão, eu tinha uma vida. Tem vários casos, né? A gente tem casos de mulheres lá que tinham pousadas aqui em Macacos, que tinham uma vida super bem-sucedida, tinha família, né? E, de repente, perdeu tudo pro crack. A gente percebe com o seu relato, e eu tive a oportunidade na minha vida de acompanhar o pastor Cacá durante muito tempo, praticamente uns 15 anos eu caminhei junto com ele, no Ele Clama, e as outras coisas dele também, e acompanhei de perto esse trabalho, e a gente vê assim, percebe que essa doença, né, que é a droga, que ela causa, realmente não tem um perfil, né? Não tem uma classe social, um tipo de profissão, nada. A gente via todo tipo de gente, de todas as classes, de todas as maneiras, as pessoas, e quando elas chegavam no crack, realmente era a ruína mesmo, né? Ruína. Quando a pessoa ela para de trabalhar, ela perde o sentimento, né? Não vou dizer que ela perde o amor, eu acho que ninguém perde o amor, mas ela perde o sentimento, ela não tem mais sentimento, né? Para ela, tanto faz, como tanto fez, as coisas que acontecem. E você, assim, você é uma menina ainda, para mim. Eu já estou quase com a barba branca aqui, já, gente. Outro dia minha filha falou assim, pai, tô vendo uns fios de cabelo branco na sua cabeça. Eu tô igual o pessoal que olha no espelho. Eu falei, meu Deus, cabelo branco, minha filha falando com cabelo branco. Você é casada, né? Você é casada. Por que você foi para esse lado do terceiro setor, banho solidário, quis se envolver com isso? Sua vida, aconteceu coisas lá atrás que você falou, se eu tiver oportunidade eu vou fazer isso um dia. Como é que foi? Como é que foi sua criação? Você conviveu em lugares assim que te marcaram? Como é que foi isso? Então, história? A sorte que eu conheci meu marido, eu já estava no social, né? E assim, para eu sair com ele no período que eu conheci, até eu conseguir... Tem que te aceitar, então, você já mexeu com isso. Até eu conseguir sair com ele, foi um período foi de fevereiro a outubro. Eu saí com ele em outubro. Então, assim, eu fiz, nesse intervalo, né, eu fiz a minha viagem para Moçambique, cheguei, fiquei um mês fora. Depois cheguei, fiz uma outra viagem para o norte, assim, ele me esperando, né? Então, ele sabia que eu já estava nesse meio. Bem, Fábio, como eu falei, eu venho de uma família que servir sempre foi algo que a gente, desde pequenininha, fazia. Meu pai, quando eu tinha meus 6, 7 anos, eu e minhas irmãs, meu pai já levava a gente para fazer trabalho social, entregar marmita na rua, visitar asilo. A gente, né, já fazia aquele trabalho no Caminhos para Jesus, que é um lugar que todo mundo conhece, um lugar que recebe pessoas, né, com deficiência e tudo mais. E a gente já fazia esses trabalhos lá. Então, a gente, desde pequenininha, meu pai, ele faz aniversário dia 24 de dezembro e a gente tem memória dele
24 de dezembro, que é o aniversário dele, ele fazendo marmita e fazendo churrasco, que meu pai é diferenciado. Ele não fazia marmitinha com sopa, ele fazia churrasco, ele dava o melhor. E a gente ia, né, para vários lugares, para a Rua Montésia, onde tem as garotas de programa, e ele pouco se importava, ele levava a gente criança para lá, e a gente cresceu nesse meio, não tem como ser diferente, né? Assim, eu, por um tempo que eu me afastei da igreja, né, eu saí da igreja, eu tinha 16 anos e retornei agora, eu vou contar para vocês depois, mas eu estava dentro de mim, e eu nunca deixei de fazer isso, né? Assim, e a gente sempre fez, eu e minhas irmãs, a minha irmã Amanda, ela sempre foi muito mais ativa do que eu no social. Eu lembro que lá na casa dos meus pais tem uma varanda muito grande. Quantas vezes... Então isso é um problema familiar, então, lá de vocês. É um problema familiar que a gente não conseguiu tratamento ainda, Maravilha. né? Porque o problema veio do meu pai e da minha mãe. Mas, assim, a minha varanda inteira dos meus pais, cesta básica, você tinha que pular a cesta básica para conseguir chegar em casa. E às vezes eu falo, não, Amanda, que tanto de cesta, joga esse trem para lá. Ela, que isso, Dai? Tem que estar pouca cesta, tem que ficar feliz com essas cestas aqui. Então, assim, a gente sempre esteve nesse meio, né? Vocês são em quantos irmãos? Nós somos quatro mulheres. 4 mulheres? 4 mulheres. O sonho do meu pai era ter um... Seu pai é vivo ainda? Vivo, muito bem de saúde, graças a Deus. Olha só. Firme e forte aí. E me acompanha hoje em todas as missões aí, graças a Deus. Eu estou falando assim, você vai me fazer chorar aqui, porque assim, eu acho maravilhoso isso, e gosto muito mesmo. E meu pai também, meu pai já faleceu, tem 10 anos, Sim. mas meu pai era assim, sabe? Meu pai era assim também. Meu pai era uma pessoa assim que ele amava servir, amava ajudar, e eu me lembro, algumas coisas marcaram na minha vida, a passagem do meu pai aqui nessa terra, que eu me lembro uma vez, eu devia ter uns 16 anos, assim, meu pai entrou num restaurante na beira da estrada, e meu pai, naquele momento, a gente estava assim, passando uma situação financeira muito difícil, meu pai não tinha dinheiro, assim, tudo, e ele entrou, quando ele entrou, uma senhora com umas crianças, assim, com umas 6 crianças, estava sentada e pediu para ele, falou assim, olha, o senhor não compra umas marmitas pra gente? E meu pai tinha umas correntes de ouro que era, assim, a marca dele, que ele era garimpeiro, sabe? E aquelas correntes, assim, ele perdia tudo, mas ele nunca vendeu nenhuma corrente dele, sabe? Nunca. Aquilo ali era tipo o cartão de visita dele. Meu pai era cigano também, então né, eles gostam muito de ouro. Então, sempre com muito ouro, né? Acabava o dinheiro, mas a corrente dele estava lá. Sempre assim. E eu me lembro, naquele dia, meu pai entrou no restaurante e ele foi ver quanto que custava, né? Tinha muita criança, muita gente, quanto que custava, quanto dinheiro que ele tinha. Eu lembro dele falar assim, sozinho, ele falou assim, nem que eu tiver que vender minhas correntes hoje, eu compro essas marmitas. Nossa. Aí eu fazia na hora, já vindo na minha cabeça. Meu pai falando assim, que ele vende as correntes dele para poder resolver esse problema aqui, é porque realmente está no coração dele, porque ele não fazia isso por outras coisas, né? E meu pai, ele era uma pessoa assim, sabe? Igual seu pai. Meu pai pegava as pessoas na rua, antes do programa que você falou, a gente leva, né, o usuário para nossa casa. Meu pai era assim também. Meu pai encontrava uma pessoa na rua, a pessoa quisesse sair da rua e levava para dentro da nossa casa. Eu já cheguei, um pouco antes do meu pai falecer, no último ano da vida dele, assim. Eu moro no mesmo lugar que eu morava. De chegar em casa e tipo assim, gente... ver uma pessoa no sofá, tipo assim, um cara igual o náufrago do filme. Sério. Um cara barbudo, com uma roupa toda suja. Nossa. Aquela roupa daquelas pessoas que não trocam roupa há 90 dias, 120 dias, com um saco, sentado na sala da minha casa. Olha isso. E eu passar, e meu pai falar assim, cumprimentou fulano? Fulano amigo nosso, vai dormir aqui em casa hoje. Aí pegava, fazia esse trabalho aí. Vamos subir, vamos tomar um banho. Aí tomava banho, tirava aquilo da pessoa, jogava tudo fora, uma roupa nova, mesmo, cortava. Né? E aquilo fica na minha memória. Aí você contando do seu pai, me vem na lembrança também essas coisas e vejo como é importante, né? As pessoas pensarem dessa forma. Ser um exemplo, o pai já ser um exemplo para as crianças, né? Igual o pai de vocês foi para vocês, né? Olha, você é uma menina, eu te acompanho lá no seu Instagram. Você... Tão interessante que você poderia estar fazendo tantas outras coisas se você quisesse, e coisas que são lícitas e que devem ser feitas também, mas você poderia ter escolhido tantos outros caminhos, mas aquela semente, ela foi plantada, né? Então não tem jeito. Não tem escolha, né? Assim, a gente faz por amor.
E é um legado que a gente vem replicando ele, né? Eu vejo que, assim, hoje o nosso trabalho, tanto do banho quanto da rede, a proporção que chegou, né, por muitas pessoas ajudando, conhecendo, é graças a esse trabalho que a gente vem multiplicando, né? E esse amor vem crescendo no coração de outras pessoas também, né? Porque, assim, uma coisa... O amor é contagiante, É né, contagiante. E, assim, uma coisa que meu marido fala e que eu nunca tinha parado para analisar até ele falar, é que o trabalho ele vai muito além de eu estar indo lá ajudar um morador de rua, um usuário de crack, uma família que precisa de uma cesta, um pequeno agricultor que não tem recurso para começar o seu trabalho. É o contato que você tem, você nunca sabe quem está melhor, se é o voluntário que está ajudando, conseguindo ajudar, ou se é a pessoa que está recebendo a ajuda. Sim. Eu acho que o impacto ele é muito igual, porque eu vejo por mim, pastor, o quanto eu fico feliz, ontem eu fui num monte lá em Caeté, uma pastora assim, longe, um lugar longe, e tem uma mata lá, e eu falando isso com Deus, o que me deixa mais feliz hoje, assim, o Senhor conhece o meu coração, essas conexões que o Senhor me permite fazer, de conseguir conectar um empresário com uma pessoa, um projeto que precisa, de conseguir estar aqui no seu programa divulgando mais o meu trabalho. Então, assim, essas conexões, isso é muito positivo, porque isso traz alegria, porque através disso aqui eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar mais pessoas vão conhecer o nosso projeto e automaticamente a gente vai conseguir chegar e alcançar mais pessoas. Então, assim, isso está muito linkado. Não é só ir lá ajudar a entregar uma cesta. Vai muito além disso, né? A gente está com um trabalho muito legal no norte de Minas, de linkando, né, essa questão do evangelismo com o trabalho voluntário. Porque eu, por muito tempo, eu neguei a isso. Eu, por muito tempo, quando eu saí da igreja muito jovem, eu tinha 16 anos, né? E fui voltar agora. E você saiu mesmo? Saí mesmo, de não frequentar mais nada, assim. E aí eu fui Mas chegou a rejeitar a igreja? Rejeitei mesmo, né? Ao ponto de o Tiago Guedes, pastor, ele passou aperto comigo, porque além de eu já conhecia ele há mais tempo, né? Então eu tinha liberdade com ele. Eu falava, não, Tiago, não quero saber de igreja. Se você quiser que eu faça esse projeto aqui, eu vou fazer de forma independente. Tanto que, assim, as pessoas ainda acham que esse projeto é um projeto linkado à Lagoinha, mas não é, porque na época também eu tinha pavor de igreja. Então, assim, não, esse projeto é independente, esse projeto eu criei, eu escrevi, não tem nada com Lagoinha, nada a ver com Lagoinha. E aquilo, assim, eu lembro que durante as minhas reuniões, como a gente sempre tinha muito voluntário, eu sempre falava, olha, o nosso trabalho não envolve nem igreja e nem política. E hoje, além de eu estar dentro da igreja, eu também estou no setor público, né? Então, assim... Imagina Deus ouvindo você falar isso, assim, é mesmo. Sabia de nada, olha, né, sabe inocente? De nada, inocente. E foi muito isso, porque eu lembro que, assim, eu até me emociono falar, porque Deus me permitiu voltar em cada lugar onde eu neguei, falar do nome dele, para voltar e me dar a oportunidade de falar de novo. Então, assim, eu lembro que no período da minha conversão, lá na África, Deus me levou para lá e eu lembro que o pastor, muito paciente, o pastor Rosano, que é um homem de Deus demais, ele falava, Dai, você é muito mais de Deus do que você imagina. Eu, pastor, sai fora, não, deixa eu fazer meu trabalho em paz aqui, não vem falar disso. E assim, foi tão engraçado, pastor, que quando eu retornei para a África em 2019, eu só levei crente comigo. E eu não era cristã, meu marido era de berço espírita. E eu, assim, eu já não ia mais, eu não ia em nada. E o meu marido falava, Dai, você precisa de uma base religiosa, você não frequenta nada, eu não vejo você fazendo nada em relação à igreja, você precisa, o seu trabalho te exige isso, você precisa de uma cobertura espiritual. E ele, sem sabedoria, né, no sentido cristão, assim, ele já falava isso comigo. E eu falava, meu Deus do céu, até o Saulo está falando isso comigo, olha, não é possível. E eu lembro que quando eu fui para a África... Chamava Saulo ainda. Saulo, meu marido é Saulo. E aí ele falou, Dai, você precisa de uma cobertura religiosa, faça alguma coisa, busque algo. E aquilo começou a me incomodar. Eu falei, peraí, até ele está falando isso comigo? Não, tem algo de errado. Eu lembro quando eu cheguei em Moçambique, o pastor falou comigo assim, Dai, não vai ter jeito. Você não vai ter escolha. E a gente, né, tinha muita liberdade. Eu falei, não, pastor, sai fora, não vem com esse papo. Não. Ele falou, Dai, você só trouxe crente com você? Como assim? E eu não tinha me ligado a isso, mas eu organizei a viagem inteira, eu só levei crente comigo. E eu lembro que um casal específico que me marcou,
eu já tinha uma amiga, Vanessa, que ela é uma amiga minha do banho, e ela é muito crente. E ela me infernizava, assim, o tempo todo. Falava, Dai, você tem que ir para a igreja. Amiga, você tem que voltar para Deus. Deus tem tanta coisa para fazer na sua vida e você está travando. E eu falei, não, Vanessa, não quero ouvir isso. Deixa eu fazer minhas coisas aqui. Aí esse casal específico, ele falou, Dai, você não é crente? Eu falei assim, ai, crente todo mundo é, eu creio em Deus. Não, mas você não frequenta nada? Nossa, eu jurava que você era evangélica. Esse povo tá me perseguindo, não tem lógica. Eu falei, não, não sou não. Aí eu já cortava de cara. E eu lembro que eles começaram a fazer oração. Eu lembro que às vezes eu acordava 4 horas da manhã para ir no banheiro, tava lá, Sabrina e Gabriel orando lá na sala. Gente, esse povo é muito doido, que coisa, o povo acordando 4 horas da manhã. E aquilo foi me cercando, porque eu já tinha vivido isso no meu passado. E aquilo não tem jeito, o primeiro amor ele fica guardado ali. Conta pra gente agora que pegada foi essa aí de você afastada da igreja, mas fazendo o que Jesus pediu para que se fizesse, né? Cuidar do menos favorecido, socorrer a viúva, o órfão nas suas necessidades. E você está ali agora na África, Sim. fazendo esse trabalho e as pessoas olhando para você e falando, você é evangélica, você não sou. Não, mas você não é da igreja? Não sou. Como é que foi esse conflito aí? É quase que incoerente isso, né? Você fazer o que Jesus te ensinou e ao mesmo tempo negava isso, né? E eu me dava assim, girízia quando falava, você é missionária? Não sou missionária, eu sou voluntária, eu faço trabalho voluntário. Não, pensei que você era missionária, eu tinha muito isso. Então, voltando a Moçambique, eu acabei adoecendo em função da pedreira, né? Lidar com a dependência química não é fácil. Você adoeceu emocional. Emocionalmente, fisicamente. Isso daí atingiu o seu refletiu físico. tudo, porque eu entrei numa depressão sem assumir a depressão. Eu perdi mais de 13 quilos, eu fiquei muito magra, e uma jovem, né? Na época eu tinha 26 anos, e aí emagreci muito e decidi afastar da pedreira por um tempo. Fui para a África em 2017, fiquei lá um mês fazendo um trabalho voluntário, mas com a cabeça aqui na pedreira. Eu lembro que quando eu cheguei da África, a primeira coisa que eu fiz foi pegar meu carro e descer lá na pedreira, pelo menos para ver como é que estava lá o movimento. É interessante assim, né? Gente, não adianta fugir de Deus, né? Não tem jeito, não tem Olha jeito. pra você ver, a pedreira te fez mal, você vê, se envolver tanto emocionalmente naquilo ali, te causou um problema físico, aí você fala, não, eu preciso sair daqui, eu preciso dar um tempo dessas coisas, eu vou pra África, ajudar o pessoal da África. Como agora. se lá fosse super tranquilo, né? E assim, eu lembro que quando eu cheguei na África, eu pensei assim, aqui eu vou viver uma coisa muito mais tranquila, e não foi, eu fui pro maior lixão do mundo, onde as pessoas moram, assim, uma das cenas que eu nunca vou esquecer da minha vida, é um mar de lixo, como se fosse um bairro inteiro de lixo e as pessoas moram naquele lugar, Fábio. É uma coisa, assim, miserável, sabe? Crianças convivem com aquilo ali. Idoso, mulher grávida, pessoa com bicho na bicheira, assim, é uma coisa, assim, anormal, assim, aos nossos olhos. E eu lembro que nesse lixão, em 2017, onde eu estava muito afastada de Deus, naquele lixão, as pessoas se reuniam para fazer um culto. E eu achava aquilo absurdo. Eu falei, como é que pode, no meio desse lixo, um lugar fedendo, essas pessoas com fome, ter um culto? Eu falava com o pastor, você não tem o que fazer, não? Você vem para cá para fazer culto? Vem mudar a vida dessas pessoas, traz uma comida, monta uma creche aqui, faz alguma coisa, vai fazer culto. E eu ficava brigando com o pastor e ele, Dai, aqui o culto para eles é bom, eles ficam alegres, olha para você ver, percebe para você ver. E realmente quando a gente chegava, já vinha aquele povo dançando e coberto de lixo, e aí vinha, te abraçava, e de repente você fala, meu Deus do céu. Aí se abraçava também, você beijava, e aquela coisa surreal assim que você ia vivendo. E assim, e aí eles paravam tudo para louvar a Deus, para agradecer a Deus. E eu falava, meu Deus do céu. Quem é miserável aqui sou eu. Esse povo não é miserável. Quem é miserável aqui sou eu. E eu lembro que naquele momento eu comecei a resgatar muita coisa que eu tinha vivido quando eu era cristã. E eu falava, Senhor do céu, o que está acontecendo? Mas ao mesmo tempo sem querer dar o braço a torcer, mas não tinha jeito, era mais forte do que eu. E aí eu lembro que eu fiz todo o processo que eu tinha para fazer na África. Fiquei responsável lá pelo setor de esporte, criamos um time de futebol que foi super legal, levamos o Galo e o Cruzeiro para lá, né? Os uniformes que eu ganhei tudo, o Galo ganhou, né? Lá, o Galo sempre ganha, né? Você é cruzeirense? Olha, eu sou americano. Não dá nem pra zoar, então.
Mas foi muito legal a partida de futebol. O futebol tem esse poder de conectar as pessoas e nós conseguimos fazer um trabalho muito legal de esporte lá. Voltei para BH, para o Brasil, e logo fui para Pedreira de novo. Eu lembro que quando eu desci no aeroporto, cheguei em casa, peguei meu carro e fui para Pedreira. Minha mãe falou: Dai, vai descansar, o que você vai caçar pedreira? Eu falei: não, eu preciso ir lá, só para ver como é que tá. E eu fui realmente lá só para ver se tinha alguém lá para eu conversar e voltar para casa. E aí eu lembro que passou o tempo, final de 2017, eu percebi que, assim, olha, se eu adoeci, tanto emocionalmente e fisicamente, a chance dos meus voluntários adoecer é muito grande. Então, eu preciso envolver esses voluntários com outras causas. Que o banho não seja o projeto principal, né? Mas que seja um projeto para a pessoa vir e tentar ajudar o próximo, mas que também tenha uma outra coisa para fazer. E aí nasceu no meu coração a ideia da rede solidária. Eu falei assim: Deus, eu preciso fazer algo para não deixar essas pessoas adoecer igual eu adoeci. Então, vou criar um outro projeto para conectar pessoas. E a rede nasceu com essa ideia de conectar projetos. Então, a princípio, a gente começou a fazer consultoria para projeto, tudo de forma gratuita. Eu percebia que, assim, muito projeto nascia, mas muito projeto morria por falta de pequenas gestões. Então, assim, eu comecei a perceber isso e eu consegui consolidar um projeto dentro de uma das favelas mais perigosas de Belo Horizonte, tendo um número muito grande de voluntários, tendo recurso para fazer o projeto. Graças a Deus, nunca faltou nada para a gente. E dentro da favela. Então, assim, eu reunia, sei lá, 150 jovens num sábado, 8 horas da manhã. Olha. Tinha jovem que ia para lá que estava vindo de boate, mas que tinha que estar lá no projeto 8 horas da manhã. Que era voluntário no projeto. Que era voluntário do projeto. Então, assim, a gente linkava muito, a gente engajava muito os voluntários e eles faziam parte do projeto, verdadeiramente, porque eles construíram um projeto junto comigo. E aí eu fui percebendo isso. Então eu vou criar um projeto para conectar pessoas, conectar projetos sociais, conectar empresários com os projetos e aí prestar consultoria para projeto, porque eu percebia que tinha muito projeto grande, de impacto muito positivo. O projeto nascia em determinada região, normalmente uma região mais precária, né, com pessoas vulneráveis, mas esse projeto morria. Então, o impacto desse projeto nascer era melhor que se ele nem tivesse nascido. Sim. Porque nasce, cria esperança, cria expectativa e depois o projeto morre. E tudo bem para quem criou, mas e para quem depende do projeto? Né? E aí eu fui fazendo isso. E aí fui fazendo várias consultorias, ajudando o projeto a se reerguer. Olha, você acabou de nascer, você precisa regularizar seu projeto. É interessante você ter um CNPJ para trazer credibilidade. Às vezes tem um empresário que quer doar, mas como é que ele vai doar se é no seu perfil pessoal, é a sua conta pessoal? Então, isso não é interessante. Eu também preciso ensinar o líder ter um bom relacionamento com pessoas, com voluntários. Voluntário é o maior capital de qualquer projeto social. Se eu quero ter um projeto bem-sucedido, em todos os sentidos, porque se eu tenho um projeto bem-sucedido, eu alcanço mais pessoas. Então, eu preciso organizar e não é qualquer bagunça. Não vou criar um projeto aqui e vou fazer quando eu quiser. Não, tem que ter disciplina, tem que ter organização. Pessoas estão dependendo do seu projeto. E eu comecei a falar muito isso nas minhas redes sociais, junto com os projetos, e aí eu fui conseguindo fazer muita consultoria, ajudar projetos a se reerguerem. E aí a rede começou a ganhar visibilidade, conseguimos ajudar vários projetos que faziam missões no norte de Minas, que faziam várias transformações. Às vezes tinha projeto que estava há muitos anos fazendo a mesma coisa e a gente ensinava, não, vamos ajudar, vamos pensar de forma diferente, talvez só a cesta básica não vai mudar a vida dessas pessoas, vamos tentar entrar mais, entender mais o porquê que ela está precisando da cesta já há 3 meses decorrente, vamos aproximar mais disso. E aí a rede foi nascendo com essas ideias, sabe? Interessante você ter essa visão, assim, de entender o que mais que eu posso fazer. Estou dando uma cesta básica aqui, mas posso fazer mais do que isso, né? Você trouxe um presente aqui para mim. Sim. Eu vou pedir até para colocar umas fotos que tem aqui do projeto, para a gente ver um pouco aqui na televisão, olha. Esse é o do Cleiton. que vocês fazem. Ele é um ex-usuário de pedra também, morou na rua 5 anos. Olha só, era usuário e agora é voluntário com vocês. Exatamente. Fantástico. Tem mais foto? Isso é na África, no lixão. Isso foi no ano de 2017. Olha. Isso é dentro do lixão mesmo. Isso também foi na África. Aí é você? Sou eu. Olha. Isso já foi agora, em 2019. Sim.
Isso é construção de salas de aula, igual eu te falei, né? Eu fui na África e a gente começou o que a gente pode fazer demais aqui? Sim. E essa missão da África, ela foi tão impactante porque a gente conseguiu construir salas de aulas, nós conseguimos abrir poço artesiano, nós conseguimos ajudar 16 jovens moçambicanos a abrirem o seu primeiro negócio. Então foi fantástico, porque foi uma viagem de impacto muito positivo. Você trouxe uma camiseta aqui para mim que está escrito o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês, olha. Está escrito assim, ó. Muita gente quer gelo, mas pouca gente quer encher a forminha. Okay, essa é a frase que está escrita, vou mostrar para você. Vou mostrar nessa câmera aqui, ó. Olha lá. Muita gente quer gelo, mas pouca gente quer encher a forminha. Essa é nova, hein? Né? Essa eu vou mandar fazer. Olha só. Eu crio um mundo melhor, e ela fez um trocadilho aqui, né? Que estava escrito, eu creio em um mundo melhor. Aí ela trocou para, eu crio um mundo melhor. Tão interessante, chama tanta atenção essa brincadeira que vocês fizeram aqui, na camiseta, porque às vezes a gente vê as pessoas falando muito isso. Ah, eu queria ser um mundo melhor. Eu acho que o mundo vai mudar. Né? Mas e aí? Né? E o que você está fazendo? Né? Porque às vezes a gente espera tanto, né, do governo, Sim. da igreja, Sim. De ONGs, de voluntários. Por que será? Às vezes eu vejo pessoas comentando assim. E eu estou falando, gente, quando eu estou falando de mim também. Não estou falando só dos outros, não. Sim. Mas assim, a gente passa no lugar. Ai, por que eles não pegam esse pessoal e faz isso que conhece? Ai, gente, como é que pode deixar o cara dormir na rua aqui? Ai, gente, deixa esses meninos no sinal tão novinho, coitado, pedindo as coisas aqui. Tem muito militante de Instagram, né, Fábio? Mas e aí? Mas tá, você está indignado com tudo isso, ótimo. Mas e aí, você faz o quê, né, para ajudar essas pessoas? Ah, não, se eu pudesse, eu faria. Tem uma coisa que as pessoas falam muito, assim, se eu ganhasse na Mega Sena, exatamente. eu ia ajudar uma creche. Tem muito isso. Fala, cara, se você não está dando metade do seu pão para alguém que está querendo fome, você não vai dar um pouco do seu dinheiro quando você ganhar na Mega Sena. Esquece isso. Né? Quem quer ajudar, ajuda com o que tem, com a condição que tem, muda o que pode mudar, o que está ao nosso alcance. Sim, a começar em nós, né? Tem muita gente frase querendo... É sua? Não, essa frase a gente copiou mesmo. Isso é um quadrinho que a gente viu. Essa camisa vocês vendem? Vendemos. Aqui atrás, ó, tá aqui, ó, banho solidário. Você tem orgulho disso aqui? Demais. Quando você banho solidário. Demais. Tá no meu coração. Tem meu filho aí, ó. Como é que se uma pessoa quiser comprar, fala assim, gostei da camisa, vou comprar, quero ajudar, quero participar. Só pedir lá no Instagram, @Banho Solidário Oficial. Então vamos colocar aqui na tela, aqui, olha, @Banho Solidário Oficial. Se você está assistindo, talvez um empresário está assistindo e fala assim, cara, eu quero dar produtos da minha empresa aqui para eles. Eu quero ver o que eu posso ajudar. Vale lembrar que é uma empresa toda legalizada, com CNPJ, auditada. Então, se alguém quiser realmente falar, não, eu quero fazer uma doação financeira da minha empresa para esse projeto, a pessoa pode entrar em contato que ele vai fazer. Com certeza. Um jovem, uma jovem estiver assistindo, fala, fui tocado, quero ser voluntário. Não tem dinheiro, não tenho Pix, não tem nada, mas quero ser voluntário, quero estar lá. Muito bem-vindo. Entra aqui, entra em contato com você. Só entrar em contato com a gente, ou no Banho Solidário Oficial, ou na Rede Solidária BH. São os 2 projetos ativos que a gente tem. E uma mãe que está nos assistindo, e a filha dela está afastada da igreja, rejeita a igreja, não quer saber de igreja, essa mãe já perdeu a esperança, e ela pensa assim, essa menina podia orar pela minha filha, você faz esse papel de pastora também? Com certeza, e eu levo ela comigo para o norte de Minas, tenho certeza que ela vai voltar convertida, mais crente do que eu. Glória a Deus. Então, gente, olha, qual que é o seu Instagram também? Vamos colocar o Instagram. O meu é Dai Dias, DAI, Dias BH. Então tá, pedi para a Mandinha colocar aqui na tela também, o Dai Dias BH, vale a pena conhecer essa menina aqui, era da igreja, se afastou da igreja, não queria saber da igreja, não queria saber de política, não queria saber de nada dessas coisas, queria só ajudar os outros, e esse era o grande mote do coração dela. Ela continuou ajudando, mas ela voltou para a igreja e ela foi para a política também. Graças a Deus. Você falou que você não ia, que você não gostava, que você não queria. Você foi para a política. Como é que foi essa experiência? Você se candidatou a vereadora aqui em Belo Horizonte? Sim, eu fui candidata a vereadora, assim, eu não tenho família política, foi um desafio gigantesco. Eu não tinha dinheiro, não tinha família política, não tinha padrinho político, graças a Deus. Fiz uma campanha extremamente independente, não usei dinheiro público, foi na cara e na coragem mesmo, com a ajuda de voluntários, amigos, parceiros.
E fui candidata pela primeira vez, né, no ano passado, o ano de 2020. Foi uma experiência incrível da minha vida. Eu fui muito privilegiada em vários momentos, porque a política, ela te dá a oportunidade de saber quem de fato caminha com você verdadeiramente, quem de fato acredita no seu projeto, né? Ou quem está ali só de oba-oba mesmo, para fazer uma selfie, uma foto, ou quem de fato se importa, né? Quem acredita que, assim, se eu tivesse a oportunidade de estar na política, né, se eu tivesse sido eleita, eu realmente faria algo, né? Assim, hoje, graças a Deus, eu não, né, Deus me deu a oportunidade de não ter ganhado a eleição, porém, hoje eu estou dentro da Assembleia trabalhando com um deputado que tem me ajudado muito, assim, me dado o privilégio mesmo de continuar os meus trabalhos Com quem você de uma trabalha? forma independente. Eu trabalho com o João Vitor Xavier. Ah, o João Vitor Xavier. Um cara muito bacana, muito leal aos seus princípios, de Itatiaia. Quem não conhece, todo mundo conhece. Todo mundo conhece. É um cara muito bacana que tem me dado a oportunidade de seguir fazendo os meus trabalhos. E você vai candidatar? Eu sei que tem gente, eu sei, tá? Que tem gente que fica incomodado. Ai, já começou a falar de política, vou desligar, sabia. O povo tá Só meio que, meus alienado, irmãos, né? deixa eu contar uma coisa pra você. Se a gente ficar rejeitando a política, falando, não, o senhor é gente boa, tá, mas você não pode envolver com política. Se a gente continuar fazendo assim, vai sempre estar pessoas no poder que pensam completamente diferente de você, e não só numa questão de ideal de vida, não, que pensam completamente contra os seus valores princípios, e princípios. Sim. Nós temos que ter na política pessoas que se pareçam com o que a gente tem de valores e de princípios. Sim. Então, quando a gente vê uma jovem empenhada no terceiro setor, se doando a vida para ajudar o próximo, é nosso papel como cristão apoiar essa pessoa, incentivar, né, fazer com que ela não se sinta assim diminuída porque ela quer ser política, que ela não se sinta para assim, gente, será que eu estou me aproveitando disso aqui? Não, uma pessoa como você lá faria toda a diferença. É um ato de coragem, assim, né? Porque a política, infelizmente, a gente torce o nariz mesmo, né? Sim. Não dá para falar que, não. Eu torci o nariz muitas vezes para política, né? Mas, assim, cadeiras estão sendo ocupadas. E se a gente não parar para pensar nisso, vai entrar um monte de marmota, como tem entrado. Né, assim, graças a Deus que na última eleição deu uma equilibrada ali na Câmara, né? Mas assim, até alguns anos atrás só tinha marmota representando a gente lá, vereador criando projeto de lei imbecil, né? De o sal não pode ficar na mesinha mais. Então, assim, enquanto isso, a gente tem uma BH com um número ridículo de população de rua. Né? Se a gente for parar para pensar, BH hoje tem quase 20 mil moradores de rua. Nossa, 20 mil dá 20 mil. Só de projeto social na rua são mais de 300 projetos social. O meu projeto da Rede Solidária, a gente distribuiu, Fábio, mais de 200 mil marmitas. Olha isso. Ano passado e esse ano. Muito mais de 200 mil marmitas. Quer dizer, assim, é mais do que a população de muitas cidades do interior do nosso estado. De muitas cidades, exatamente. Então, assim, a gente para pensar, uma Belo Horizonte, não tem um lugar hoje que você vá que não tem morador de rua. Todos os lugares, nós mapeamos Belo Horizonte no início da pandemia, e as 9 regionais, e nas 9 regionais tinha muitos moradores de rua. E então, aumentou, você que está inserido diretamente ali nesse contexto. Sim. Com a pandemia, aumentou o número? Demais. A gente viu casos de família inteira indo para a rua. Família que já não tinha condições mais de fazer o seu trabalho, porque o nosso prefeito fechou a cidade completamente por muito tempo, né? Então, teve família que não estava conseguindo pagar o aluguel de 600, 700 reais dentro de uma comunidade e teve que ir para a rua. Então, assim, aumentou demais, drasticamente, aumentou muito. Não tem um lugar que você passa hoje que não tem morador de rua. Dai, e você sente um conflito em algum momento, assim, de você tá lá lidando diretamente com essas pessoas, Sim. Mas ao mesmo tempo você tem uma vida legal, você tem sua casa, você viaja, eu vejo postagem sua na praia, Sim. com seu marido. Você tem algum conflito em algum momento, você fala, meu Deus, eu estou me sentindo culpada porque eu estou tendo isso aqui, e eu estou sendo privilegiada, essas pessoas não têm. Como que é isso na sua cabeça? Já tive esse conflito, assim, mas eu acho que o tempo vai passando e a gente vai amadurecendo para muito aspecto, né? Quando eu adoeci muito em função disso. Eu voltei da África
Nada mais tinha valor para mim. Então, até um refrigerante que eu comprava estava caro. Não vou comprar esse refrigerante não, porque eu tenho que juntar dinheiro para a próxima missão, vai ter aquela família lá que está precisando, vai ter que comprar cadeira de roda. Então, assim, aí você vive em função disso, aí você fica adoecida, porque você tem a sua vida, hoje eu tenho a minha vida confortável, graças a Deus, trabalho muito para isso, tem meu marido que é trabalhador também. E hoje a gente se dá o prazer de ter a vida que a gente tem hoje, porque a gente vai atrás disso. Só que parte da nossa vida também, eu me dedico aos projetos sociais, eu dedico às pessoas. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu não me julgo mais e não me culpo mais por isso, porque eu trabalho para isso, né? Assim, eu consigo dividir o meu tempo muito mais para o social, mas eu também tenho a minha vida pessoal, a minha vida profissional. Você trabalha nessa área também? Eu trabalho hoje na área de políticas públicas sociais. Ah, né? Você trabalha hoje na Assembleia. Isso, eu trabalho hoje na Assembleia. Eu fico nessa área mesmo, de política pública, fazendo contato entre secretarias, ajudando. Igual a gente está com um projeto muito legal lá em Cristália, que é um lugar que a gente vai no Vale do Jequitinhonha. Então, estou sempre em contato, por exemplo, com a Emater, que é uma secretaria que pode nos ajudar lá. A gente está com um projeto de cultivo de tilápia. E a gente vai fazendo essas pontes, esses contatos bem legais, assim, para ajudar. E o banho solidário continua? Continua, estamos firmes. Sábado agora tem banho solidário, inclusive. Depois eu quero ir lá. Vamos mesmo, vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Há 20 anos atrás, aqui em Belo Horizonte, tinha uns amigos que eram de um grupo, chamava Café Fraterno, e eu gostava muito, e eu fiquei 3 anos com eles, sabe? A gente rodava Belo Horizonte todo na sexta-feira à noite, levando uma roupa, uma comida, para um roteiro já pré-determinado de pessoas que estavam em situação de rua, sabe? Então também vi muitas experiências incríveis, marcantes, histórias, né? Quantas pessoas estão em situação de rua e são pessoas com potencial incrível de tantas coisas, com tantos sonhos, né? Com tantas vontades, com tantos desejos. E a gente começa a perceber, quando eu escuto a sua história e lembro de experiências que eu já tive, a gente começa a perceber que é um papel nosso, né? Não é um papel do próximo, não é um papel do governo, não é um papel do pastor lá não sei de onde, do padre, do grupo espírita, da outra entidade, não é um papel nosso, né? Se cada um assumisse a sua responsabilidade na terra, assim como você tem assumido a sua, não só a sua, mas você tem carregado aí a responsabilidade de muitas outras pessoas, tenho certeza que nós poderíamos ter um mundo melhor e diferente. Como diz a sua camiseta aqui, a gente vai criando, eu crio um mundo melhor. Acho que Deus nos dá a oportunidade diária, né, de fazer a nossa parte e de criar, de fato, um mundo melhor, né? Eu vejo jovens, lá até dentro do meu projeto mesmo, que não arruma nem sua cama e quer transformar o mundo, né? Quero mudar o mundo, né? A mudança, ela tá diária, né? A gente tem oportunidade diária de começar a mudança. Olha, hoje eu vou ajudar minha mãe, eu vou arrumar minha cama, eu vou lavar uma vasilha, eu vou lavar um banheiro. A mudança, ela é mínima, né? Ela acontece quando você passa na sua portaria, você dá bom dia ao seu vizinho, né? Dá bom dia ao porteiro. Esses dias eu estava com umas cestas que eu esqueci completamente delas. Eu estou sempre pegando cesta, então estava com 2 cestas lá na minha garagem. E aí estava atrás, assim, na pilastra, eu não tinha visto. E o porteiro chegou para mim e falou: Dai, já tem um tempo que essas 2 cestas estão paradas lá. O que você acha da gente dar essa cesta para a moça que dá a faxina aqui? Aí eu falei: Johnny, pelo amor de Deus, pode pegar as 2 e dar ela. Não estava nem lembrando dessa cesta. E essa mulher, ela veio com tanta gratidão, como se eu tivesse dado um carro a ela. E foram 2 cestas que eu nem me lembrava dela. Então, assim, a gente tem a oportunidade diária de criar um mundo melhor. Seja doando uma cesta, seja doando uma oração, como você falou, um abraço. Eu não tenho aqui agora, eu estou só com cartão, mas eu posso orar por você, eu posso te dar um abraço, você é especial. Por que você está na rua? Deixa eu te ajudar de alguma forma. Então, assim, a gente tem a oportunidade diária de criar um mundo melhor. Eu vejo isso diariamente, assim. Interessante. E você tem feito isso de uma forma muito bonita, que tem chamado a atenção de muitas pessoas. E que Deus continue te levantando, te capacitando para que você possa ser inspiração para uma geração. E uma geração que muitas vezes está ferida com a igreja, né, que deixou de acreditar, que deixou de caminhar com o Senhor. A gente vê pela sua história que você teve uma desilusão, né, com a igreja, com alguém, com alguma coisa que aconteceu,
mas que você não perdeu os seus princípios. Sim. Né? Você não perdeu os seus princípios. Sim. E eu quero encerrar, Dael, você é o tipo de pessoa que a gente tem conversa para muitas horas, mas nós temos que encerrar e nós precisamos. Eu quero que você deixe uma mensagem para a gente encerrar, exatamente para pessoas que estão nos assistindo e foram feridas de alguma forma por alguém na igreja, se desiludiram, não querem mais nada que esteja relacionado à igreja, mas ela está nos assistindo nesse momento, ela tem princípios, ela tem vontade de se relacionar com Deus, mas alguma coisa prende ela. Se você pudesse olhar para uma pessoa dessa agora, tá? Um minuto com ela assim, o que você falaria para essa pessoa olhando nos olhos dela? Pastor, tem uma frase que eu postei recentemente no meu Instagram, que ela fala mais ou menos assim: se eu olho para mim, eu me deprimo. Quando olho para os outros, eu me iludo. Quando olho para as circunstâncias, me desencorajo. Mas quando olho para Cristo, me completo. Essa é uma frase que eu li e me marcou muito e faz tanto sentido, tanto hoje quanto no passado. A partir do momento que eu parei de olhar para os outros, para as circunstâncias, para os meus medos, a minha vida começou a andar. E andar de uma forma, assim, sobrenatural. Quando eu me afastei da igreja, eu me decepcionei com homens. Eu não me decepcionei com Cristo. Ele estava dentro de mim sempre. Então, eu vivia um conflito interno que eu não sabia se eu podia orar ou não. Mas será que Deus está me ouvindo? Será que eu posso falar com Ele? E eu podia, porque Ele sempre me ouvia. Então, se eu posso falar algo para as pessoas, para os jovens, eu falaria isso. A gente tem que parar de olhar para as circunstâncias, tem que parar de olhar para os outros e colocar... Pode parecer clichê, mas é simples. A gente tem que olhar para Cristo, olhar para quem nos criou e quem nunca nos abandonou. Eu lembro que naquele lixão, quando eu me conectei com Deus, eu comecei a falar e a gente mudou o assunto, né? É tanto assunto que a gente vai falando. E eu lembro que Deus falou comigo nitidamente no meu coração. Apesar de estar aqui nesse lixão, um lugar, né, completamente miserável, como eu falei, mas quem estava miserável ali era eu. Eu precisava de um conserto, eu precisava voltar para Cristo. E Ele me deu a oportunidade ali naquele momento de voltar para Ele, quando eu me deparava com pessoas que eu julgava ser miseráveis e elas estavam agradecendo a Deus. E eu criticando elas, né? Criticando o pastor de estar ali fazendo o culto. Então é isso, a gente tem que olhar para frente, olhar para Cristo, porque é Ele que nos completa. Fantástico, fantástico. Linda sua história, linda sua trajetória, que você continue proporcionando muitos e muitos banhos que vão lavar a alma de muitas pessoas e mudar a vida de muitas pessoas também. Você é sempre muito bem-vinda aqui. Muito obrigada. Que Deus te abençoe, obrigada, viu? Que privilégio. O privilégio foi nosso. Obrigada. Gente, a gente fica por aqui com mais um podcast, Pode Crer. Manda aí para uma pessoa que você sabe que vai gostar de ver esse bate-papo aqui. Avisa algum amigo seu aí e esteja conectado, porque aqui na Rede Super tem muito mais para você.